Você sabia que, apesar de o cristianismo e o islamismo compartilharem a figura de Jesus, suas visões sobre ele são profundamente diferentes? Como pode uma única pessoa ser vista de maneiras tão distintas? Para uns, ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Para outros, ele é um grande profeta, mas sem qualquer vínculo divino. O que isso realmente significa para todos nós, que buscamos entender a verdade por trás de quem Jesus realmente é? Neste vídeo, vamos explorar as 7 diferenças fundamentais entre Jesus na Bíblia e Jesus no Alcorão. Vamos entender como duas religiões, com raízes tão profundas na história, podem interpretar a mesma figura de maneira tão única e, ao mesmo tempo, tão reveladora para suas crenças. Fique até o final para descobrir o que essas diferenças significam para a nossa compreensão de quem Jesus é e como essa jornada de fé pode transformar a sua própria visão sobre o Salvador. A história de Jesus é uma das mais contadas e discutidas em todo o mundo, mas o que muitos não sabem é que, embora o cristianismo e o islamismo compartilhem a figura de Jesus, suas interpretações sobre quem ele é e qual foi sua missão são radicalmente diferentes. O que isso realmente significa para as pessoas que seguem essas duas grandes religiões? Como duas crenças que compartilham tanto podem ter uma visão tão distinta sobre uma mesma pessoa? Imagine por um momento que você está em uma cidade distante, talvez na antiga Jerusalém, cercado por figuras históricas de grande importância. No centro de tudo isso está uma figura carismática, que, de acordo com algumas tradições, é o próprio Filho de Deus, enquanto para outras, ele é um profeta de grande sabedoria, mas sem qualquer vínculo divino. Você pode se perguntar, como essas duas perspectivas podem coexistir? E mais importante ainda, qual dessas versões é a mais precisa? Quando olhamos para a figura de Jesus, seja na Bíblia ou no Alcorão, o retrato que surge é fascinante e contraditório. Para os cristãos, ele é o Messias prometido, enviado para redimir a humanidade. Sua missão é clara e seu sacrifício final, a crucificação, é visto como a razão pela qual os homens podem ser reconciliados com Deus. Por outro lado, no islamismo, Jesus é reverenciado como um grande profeta, um mensageiro de Deus, mas sua divindade é negada. Ele não é o Filho de Deus, e sua morte na cruz é rejeitada como um evento histórico, sendo substituída por uma ascensão direta ao céu. Essas divergências são muito mais do que apenas questões teológicas. Elas moldam culturas, tradições e até mesmo a maneira como cada religião entende a salvação e a relação com o divino. Então, como essas duas interpretações coexistem? Qual delas reflete com mais precisão a verdadeira essência de quem Jesus foi e o que ele representa? Neste vídeo, vamos explorar as 7 diferenças fundamentais entre o Jesus da Bíblia e o Jesus do Alcorão, começando pela questão do seu nascimento. Afinal, a forma como alguém nasce pode dizer muito sobre quem ele realmente é. O nascimento de Jesus é uma das narrativas mais conhecidas do mundo, mas ao examiná-la em detalhes, notamos que as versões da Bíblia e do Alcorão apresentam contrastes significativos. No cristianismo, o nascimento de Jesus é visto como um evento sobrenatural, o cumprimento de profecias antigas e a encarnação de Deus na terra. Já no islamismo, o nascimento é igualmente milagroso, mas o contexto e a interpretação teológica são distintos. Vamos explorar as duas versões, analisando suas diferenças e o que elas significam para os seguidores de cada fé. De acordo com o Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, o nascimento de Jesus ocorre em Belém, na Judéia, por volta de 6 a 7 anos antes da morte de Herodes, o Grande, que governou a região até 4 a.C. Essa data é importante para determinar o período histórico em que Jesus nasceu, com base nas evidências fornecidas pelas Escrituras e pela história secular. O Evangelho de Lucas descreve que Maria, a mãe de Jesus, estava prometida a José, mas antes de se unirem, ela concebeu de maneira milagrosa, sem intervenção humana,
algo que foi explicado pelo próprio anjo Gabriel. A mensagem que Gabriel trouxe para Maria foi clara. Ela conceberia um filho, e esse filho seria chamado Jesus, o Filho do Altíssimo, e seria o Salvador do mundo. O texto bíblico também faz referência a outras profecias do Antigo Testamento, como a de Isaías, que falava de um Emanuel, que significaria Deus conosco. A visão cristã é que o nascimento de Jesus é uma manifestação de Deus em carne, o cumprimento de uma promessa feita desde a criação do mundo. A doutrina da encarnação ensina que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Em outras palavras, ele não é apenas uma figura humana excepcional, mas também a segunda pessoa da Trindade, a qual se fez carne para habitar entre os seres humanos, a fim de redimi-los. Essa ideia de Deus se tornando homem, vivendo entre os homens e morrendo por eles, é central para o cristianismo. Por outro lado, no Alcorão, o nascimento de Jesus também é descrito como um evento milagroso, mas com uma teologia diferente. No Islã, Jesus, ou Isa, como é chamado em árabe, é considerado um grande profeta, mas não é visto como Deus. A história do seu nascimento é contada no capítulo 19 do Alcorão, que leva o nome de Maryam, ou Maria. Nesse relato, a figura de Maria, ou Mariam, tem um papel central, sendo apresentada como uma mulher virgem, escolhida por Deus para dar à luz um filho que seria uma grande bênção para a humanidade. O Alcorão enfatiza que ela concebeu Jesus sem a intervenção de um homem, o que é reconhecido como um milagre. Mas o Alcorão não atribui a Jesus a natureza divina que os cristãos afirmam. A cena do nascimento no Alcorão é profundamente diferente da narrativa cristã. Não há menção de uma estrela brilhante no céu, nem de pastores sendo guiados por anjos até o local do nascimento, como no Evangelho de Lucas. Em vez disso, o Alcorão descreve Maria dando à luz Jesus em um local isolado, sob uma palmeira, em meio a dor e sofrimento. Maria, ao sentir as dores do parto, expressa sua angústia, desejando nunca ter nascido. Tamanha é a dificuldade que enfrenta. Nesse momento de desespero, um anjo aparece para consolá-la, dizendo-lhe para não se preocupar, pois Deus havia preparado um rio aos seus pés, e ela deveria agitar a palmeira, da qual cairiam tâmaras frescas. Isso simboliza a assistência direta de Deus a Maria durante um momento de grande provação. No Alcorão, a ênfase está em Maria e no milagre do nascimento, mas o contexto é muito mais íntimo e pessoal. Não há uma multidão celebrando o nascimento de Jesus, como na narrativa cristã, e não há uma grande mensagem sobre o Filho de Deus. Em vez disso, o Alcorão destaca que Jesus é um servo de Deus, e sua missão será proclamada mais tarde, quando ele começar a falar publicamente. Assim, no Islã, o nascimento de Jesus é um sinal do poder de Deus, mas não um evento redentor. As implicações dessas duas narrativas sobre o nascimento de Jesus são vastas e moldam as visões que os cristãos e muçulmanos têm sobre ele. Para os cristãos, o nascimento de Jesus é um evento que marca o início da redenção da humanidade. O nascimento virginal é um sinal da pureza e do caráter único de Jesus, que não foi gerado de forma comum, mas por ação divina. Isso reforça a doutrina da encarnação, onde Deus assume uma natureza humana para salvar a humanidade. A história do nascimento de Jesus, com os pastores, os anjos e a estrela, tem sido um símbolo de esperança e salvação para os cristãos por séculos, especialmente durante a celebração do Natal. Por outro lado, no Islã, o nascimento de Jesus é igualmente milagroso, mas tem uma conotação diferente. Ele não é visto como o Filho de Deus, mas como um grande profeta e mensageiro de Deus. A ênfase está na obediência a Deus e na missão de Jesus, de anunciar a verdade e preparar o caminho para o último profeta, Muhammad. No Islã, a pureza de Maria e a milagrosa concepção de Jesus são reconhecidas, mas sem as implicações de divindade atribuídas a ele no cristianismo. Esse contraste de interpretações sobre o nascimento de Jesus reflete as visões mais amplas de cada religião sobre quem Jesus é.
Para os cristãos, ele é o Messias, o Salvador, e seu nascimento é o cumprimento de uma promessa de Deus. Para os muçulmanos, ele é um dos maiores profetas, mas sua missão não envolve redenção através da morte e ressurreição. Em vez disso, Jesus é um exemplo de fé e obediência a Deus, apontando para a verdade do Islã. Esse embate de visões teológicas sobre o nascimento de Jesus é apenas o começo de uma série de diferenças fundamentais que se aprofundam à medida que exploramos mais aspectos da vida e da missão de Jesus, tanto na Bíblia quanto no Alcorão. Quando pensamos na identidade de Jesus, o ponto de maior divergência entre o cristianismo e o islamismo se revela. As duas religiões reconhecem Jesus como uma figura central, mas o papel que ele desempenha e a natureza de quem ele é são interpretados de maneira completamente diferente. No cristianismo, Jesus é visto como o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e a encarnação divina que veio ao mundo para salvar a humanidade. Já no islamismo, Jesus é respeitado como um dos mais importantes profetas, mas não como Deus ou Filho de Deus. Ele é um servo de Alá, escolhido para transmitir sua mensagem, mas sem nenhum traço de divindade. No cristianismo, a identidade de Jesus está diretamente ligada ao conceito da Trindade. De acordo com a doutrina cristã, Deus é um ser único, mas se revela em três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Essa ideia é central para a fé cristã, onde a divindade de Jesus não é apenas uma característica, mas um princípio fundamental que define sua missão e seu papel na história humana. O conceito de Jesus como o Filho de Deus é explícito em diversas passagens bíblicas, como no Evangelho de João, onde é dito que, no princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. E também em passagens como a que registra Jesus afirmando ser o caminho, a verdade e a vida. João 14:6, apontando sua identidade divina e sua autoridade única para ensinar e salvar. Além disso, o cristianismo afirma que a morte de Jesus na cruz foi um ato de sacrifício expiatório pelos pecados da humanidade. Ele é descrito como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Para os cristãos, a identidade de Jesus como o Filho de Deus é indissociável de sua missão redentora. Sua crucificação e ressurreição são vistas como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, sendo um ponto central da fé cristã. A morte de Jesus é compreendida como o ato pelo qual ele, sendo divino, se ofereceu para pagar a pena pelo pecado da humanidade. Isso cria um vínculo espiritual entre os cristãos e Deus, uma vez que acreditam que, por meio de sua fé em Jesus, eles podem alcançar a salvação. No entanto, o Alcorão, a escritura central do Islã, oferece uma visão radicalmente diferente da identidade de Jesus. No islamismo, Jesus, ou Isa, é considerado um dos maiores e mais respeitados profetas, mas a natureza divina que os cristãos atribuem a ele é negada de maneira clara e firme. No Alcorão, Jesus é descrito como um servo de Alá, enviado para guiar o povo de Israel de volta aos caminhos da verdade, mas nunca como o Filho de Deus. Em Surá 471, o Alcorão diz: Não digais, 3, cessa, isso é melhor para vós. Alá é somente um Deus. Glorificado seja Ele acima do que dizem. Ele é digno de ser venerado. Ele é o único que pode redimir. Aqui, a principal diferença entre as duas religiões fica evidente. Enquanto o cristianismo vê Jesus como o Filho de Deus e parte de uma trindade divina, o Islã insiste que Deus é único e não tem filhos. Para os muçulmanos, a ideia de que Jesus poderia ser divino ou ser um filho de Deus é considerada uma forma de politeísmo, conhecida como shirk, o mais grave pecado no Islã. Isso reflete a ênfase no monoteísmo absoluto que caracteriza o Islã. O Alcorão reforça a ideia de que Jesus foi apenas um mensageiro, como todos os outros profetas que vieram antes dele,
e que ele ensinou o caminho de Alá, mas não tinha nenhuma autoridade divina própria. Essa diferença de entendimento sobre a identidade de Jesus leva a implicações significativas sobre como cada religião vê a relação entre os seres humanos e Deus. No cristianismo, a fé em Jesus como o Filho de Deus é essencial para a salvação. Acredita-se que sem Jesus não há acesso ao Pai, e a única forma de alcançar a redenção é por meio da crença em sua divindade e sacrifício. A salvação é entendida como um dom gratuito de Deus, oferecido a todos os que aceitarem Jesus como o Salvador. Isso leva a uma visão cristã de um Deus que se fez humano para sofrer e morrer em benefício da humanidade. No Islã, por outro lado, a salvação é vista como resultado da submissão total à vontade de Alá e da prática correta da fé. Jesus, como um profeta, serve como um exemplo perfeito de fé e obediência a Deus, mas não é considerado necessário para a salvação. Para os muçulmanos, a crença em Jesus como o Filho de Deus é considerada uma distorção da verdadeira mensagem de Alá. A salvação, no Islã, é alcançada por meio da fé em um Deus único e pela prática dos ensinamentos do Alcorão, incluindo a realização de boas ações e a sinceridade na adoração a Alá. É importante notar que, embora o Alcorão negue a divindade de Jesus, ele reconhece sua importância como um profeta e mensageiro. Ele é descrito como alguém que realizou milagres, como curar os cegos e os leprosos, e até ressuscitar os mortos. O Alcorão também registra que Jesus anunciou a vinda de Muhammad, o último e mais completo dos profetas. Isso mostra o respeito que o Islã tem por Jesus, embora sua identidade como uma figura divina seja refutada. Essas diferenças sobre a identidade de Jesus têm profundas implicações para as práticas religiosas de cada tradição. No cristianismo, a fé na divindade de Jesus molda a prática de culto, que frequentemente inclui orações diretas a Jesus, cânticos de adoração e a celebração da Eucaristia, onde os cristãos acreditam que o corpo e o sangue de Jesus são consumidos em comunhão. Já no Islã, a prática religiosa é centrada na adoração a Alá, e Jesus é respeitado, mas não adorado. Os muçulmanos celebram o nascimento de Jesus, conhecido como Isa em árabe, e reconhecem sua importância, mas não o veem como objeto de culto. O cristianismo também ensina que Jesus tem um papel contínuo como intercessor entre a humanidade e Deus. Os cristãos acreditam que, ao orar a Jesus, eles estão se comunicando com Deus, e que Jesus intercede por eles diante de Deus, especialmente em momentos de arrependimento. Isso é amplamente relacionado à crença em sua natureza divina. No entanto, no Islã, a crença é de que cada indivíduo tem uma relação direta com Alá e que a intercessão de Jesus não é necessária para se aproximar de Deus. A oração muçulmana, o salat, é feita diretamente a Alá, sem intermediários, refletindo a ênfase do Islã no monoteísmo puro. Essas visões contrastantes sobre a identidade de Jesus não são apenas diferenças teológicas, mas moldam a própria essência da prática religiosa, a forma como os crentes se relacionam com Deus e a maneira como entendem o propósito de suas vidas. O cristianismo, com sua ênfase na Trindade e na divindade de Jesus, vê o Salvador como um mediador entre Deus e os homens, enquanto o Islã, com sua ênfase no monoteísmo absoluto, vê Jesus como um mensageiro, um exemplo de fé, mas não como um intermediário divino. Essas diferenças, embora profundas, também oferecem oportunidades de diálogo e compreensão mútua. As duas religiões, apesar de suas divergências, compartilham um respeito profundo por Jesus, cada uma à sua maneira. A chave para o entendimento interreligioso está em reconhecer essas diferenças e, ao mesmo tempo, valorizar os pontos de convergência, como a crença em um Deus único e na importância de viver uma vida de retidão e devoção. Os milagres de Jesus são um dos aspectos mais fascinantes e debatidos de sua vida. Tanto no cristianismo quanto no islamismo, esses eventos extraordinários
são vistos como sinais do poder de Deus, mas a compreensão de sua origem e significado difere significativamente entre as duas religiões. Para os cristãos, os milagres de Jesus são uma confirmação de sua divindade, enquanto para os muçulmanos, eles são sinais de sua grandeza como profeta, mas não como um ser divino. Vamos explorar essas visões e entender o que os milagres de Jesus significam dentro de cada tradição. No cristianismo, os milagres de Jesus são um elemento central de sua missão na Terra. Eles não são apenas feitos para demonstrar seu poder, mas também para ensinar verdades espirituais profundas. De acordo com os evangelhos, Jesus realizou uma vasta gama de milagres, desde curar os doentes e cegos até ressuscitar os mortos e acalmar tempestades. Cada um desses milagres tinha um propósito, não apenas para ajudar aqueles que estavam diretamente envolvidos, mas também para ilustrar aspectos do reino de Deus. Por exemplo, quando Jesus curou o cego de nascença, João 9, 1-12, não foi apenas para restaurar a visão física, mas para ensinar sobre a visão espiritual, ou seja, como ele veio para abrir os olhos dos que estavam espiritualmente cegos. Outro milagre notável é a multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. João 6, 5-14. Este ato não só demonstrou seu poder sobre os elementos naturais, mas também revelou a abundância do reino de Deus e a sua generosidade. Esses milagres para os cristãos são sinais claros de que Jesus não era um mero homem, mas Deus encarnado. Ele não apenas possuía poder sobre as forças naturais e espirituais, mas também exercia autoridade divina para perdoar pecados, como visto na cura do paralítico, Marcos 2, 1-12, onde Jesus afirma: Filho, os teus pecados estão perdoados. No entanto, no islamismo, os milagres de Jesus, ou Isa, como é conhecido no Alcorão, são igualmente reconhecidos, mas a perspectiva é diferente. No Islã, Jesus é considerado um dos maiores profetas, mas sua humanidade é enfatizada, e qualquer afirmação de sua divindade é rejeitada. Os milagres que ele realizou são vistos como sinais do poder de Alá, realizados por intermédio de um mensageiro escolhido, mas nunca como evidências de sua divindade. O Alcorão menciona vários milagres de Isa, como curar os cegos e os leprosos, ressuscitar os mortos e criar um pássaro de barro. No entanto, o Alcorão sempre deixa claro que esses milagres ocorreram com a permissão de Alá. Um exemplo importante está no versículo do Alcorão, que relata o milagre de Isa, curando um cego de nascença e um leproso. E lembra-te quando tu curaste o cego de nascença e o leproso com a permissão de Alá. Al-Imran 3:49. Aqui, é fundamental entender que, no Islã, todos os milagres de Isa são possíveis, porque Alá o permitiu, mas nunca há uma sugestão de que Isa tenha poder por si mesmo. Ele é apenas um servo de Alá, agindo conforme a vontade divina. Outra grande diferença está no milagre da ressurreição. No cristianismo, a ressurreição de Lázaro é vista como um dos milagres mais impressionantes e como uma antecipação da ressurreição de Jesus. Jesus, ao trazer Lázaro de volta à vida, não só demonstrou seu poder sobre a morte, mas também apontou para sua própria ressurreição futura, confirmando sua identidade divina. No entanto, no Islã, a ressurreição de Lázaro não tem o mesmo significado. Embora o Alcorão reconheça que Isa fez grandes milagres, a ênfase não está no poder de Isa, mas em como ele foi um canal para o poder de Alá. Além disso, no Islã, não há uma ênfase no perdão de pecados, como em muitos dos milagres de Jesus no cristianismo. A ideia central no Islã é que todos os milagres servem para confirmar a mensagem de Alá e a autenticidade de Isa como profeta, mas não para provar sua divindade. Outro milagre importante, de grande significado em ambas as tradições, é o evento conhecido como a multiplicação dos pães e peixes. No cristianismo, este milagre simboliza a providência de Deus
e a generosidade do reino dos céus. Em sua oração conhecida como o Pai Nosso, os cristãos pedem a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia. A multiplicação dos pães reforça essa ideia de que no reino de Deus a abundância é garantida. Para os muçulmanos, esse milagre também é importante, mas o foco é o ato de Isa como mensageiro de Alá, e como esse milagre confirma a misericórdia divina de Alá ao prover para as necessidades dos fiéis. A diferença central, então, não está no fato de Jesus realizar milagres, mas na interpretação do poder por trás desses atos. No cristianismo, os milagres de Jesus confirmam sua divindade e a missão redentora que ele veio cumprir. Cada milagre é uma expressão do poder divino que ele possuía como o Filho de Deus. Para os cristãos, esses milagres são a prova de que ele não é apenas um homem extraordinário, mas a manifestação de Deus na terra. Já no Islã, os milagres de Isa não confirmam sua divindade, mas reforçam sua missão como profeta de Alá. Ele realiza os milagres com a permissão de Deus, mas é sempre claro que ele é humano, não divino. A diferença crucial está na interpretação do poder de Jesus. Para os cristãos, ele é Deus manifestado como homem, e seus milagres são a prova disso. Para os muçulmanos, ele é um servo de Deus, e os milagres são sinais de sua autenticidade como profeta, mas não de sua divindade. Essa diferença nas interpretações dos milagres de Jesus reflete as visões amplas e teológicas que cada religião tem sobre a natureza de Jesus. Para os cristãos, os milagres são a manifestação do reino de Deus na terra e confirmam a identidade divina de Jesus. Para os muçulmanos, os milagres de Isa são um testemunho do poder de Alá, que foi concedido a Isa como um sinal de sua missão profética. Essas visões contrastantes não apenas moldam as doutrinas de cada fé, mas também influenciam profundamente a maneira como cada religião entende a relação do ser humano com o divino. Por fim, os milagres de Jesus, tanto na Bíblia quanto no Alcorão, desempenham um papel essencial em mostrar o poder de Deus, mas a maneira como esse poder é interpretado e entendido difere fundamentalmente entre as duas religiões. Para os cristãos, os milagres são uma confirmação de sua natureza divina, enquanto para os muçulmanos, eles são sinais do poder de Alá, realizados por um profeta escolhido. A morte e a ressurreição de Jesus são eventos fundamentais para a teologia cristã. Para os cristãos, esses acontecimentos não marcam apenas o fim de sua vida na terra, mas representam o cumprimento de um plano divino para a salvação da humanidade. A crucificação de Jesus é vista como o maior sacrifício, realizado para resgatar os seres humanos do pecado, enquanto sua ressurreição valida a promessa de vida eterna. No entanto, para os muçulmanos, a visão sobre a morte de Jesus é totalmente diferente. O Islã rejeita a ideia de que Jesus tenha sido crucificado e apresenta uma explicação alternativa sobre o que realmente aconteceu. No cristianismo, a crucificação de Jesus é um ato de expiação. Os evangelhos relatam que Jesus foi condenado à morte por crucificação sob a autoridade de Pôncio Pilatos. No entanto, essa morte não é vista como um fim trágico, mas como um sacrifício necessário para a redenção dos pecados da humanidade. Jesus, ao morrer na cruz, pagou o preço pelos pecados de todos, permitindo que os seres humanos fossem reconciliados com Deus. Para os cristãos, a crucificação representa o ato supremo de amor e perdão de Deus, e não apenas a morte de um homem inocente, mas de Deus encarnado. A morte de Jesus é considerada, portanto, como a única maneira de a humanidade ser perdoada e receber a salvação. A ressurreição, que ocorreu no terceiro dia após sua morte, é a prova de que a morte foi vencida e o poder de Deus foi manifestado. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus é um marco que confirma sua identidade divina. Através desse evento, Jesus não só derrotou a morte, mas também garantiu a promessa de vida eterna para todos os que creem nele. Esse ato de vitória sobre a morte é o fundamento da fé cristã e é celebrado com grande alegria,
especialmente na Páscoa. No entanto, no Islã, a visão sobre a morte de Jesus é completamente diferente. O Alcorão, em um de seus versículos, afirma que Jesus não foi crucificado. Eles disseram: certamente matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá. Mas eles não o mataram, nem o crucificaram, mas foi feito para eles parecer que o fizeram. Segundo o Islã, Deus elevou Jesus aos céus antes que ele fosse crucificado. De acordo com essa perspectiva, alguém foi colocado no lugar de Jesus, fazendo com que seus inimigos acreditassem que ele havia sido crucificado. Para os muçulmanos, Jesus é um grande profeta, mas não pode ser o Filho de Deus, e a ideia de sua crucificação é vista como uma distorção. A crucificação de Jesus, para os cristãos, é a base de sua salvação. No Islã, no entanto, a salvação não depende da morte de um intermediário, mas da fé em Alá e na prática dos ensinamentos do Alcorão. Para os muçulmanos, todos os profetas, incluindo Jesus, são humanos, e nenhum deles deve ser adorado. O Islã também ensina que Jesus retornará no fim dos tempos, mas não como o Salvador crucificado. Ele virá para derrotar o falso Messias, Dajjal, e estabelecer a justiça, mas não para realizar um sacrifício redentor. A ressurreição no cristianismo é um evento de enorme importância, pois ela valida a morte de Jesus como um sacrifício redentor e garante aos cristãos a esperança da vida eterna. No Islã, entretanto, Jesus não morreu, portanto, não há uma ressurreição como é entendida pelos cristãos. O retorno de Jesus, de acordo com o Islã, é um evento escatológico importante, mas ele será um profeta que retornará para corrigir distorções feitas sobre sua missão, e não para ser adorado como divino. Essas diferenças entre o cristianismo e o Islã, em relação à morte e ressurreição de Jesus, refletem divergências profundas sobre a natureza de Jesus e a salvação. No cristianismo, a morte e ressurreição de Jesus são essenciais para a fé, pois são vistas como o caminho para a reconciliação com Deus. Para os muçulmanos, a morte de Jesus é negada, e sua missão é entendida de maneira completamente diferente, como a de um grande profeta, e não de um salvador divino. O retorno de Jesus, no Islã, é um evento escatológico que reforça a crença na unidade de Deus e na autenticidade da mensagem de Muhammad como o último profeta. Em última análise, as diferenças sobre a morte e ressurreição de Jesus não são apenas questões teológicas, mas influenciam a prática e a compreensão da fé nas duas religiões. Para os cristãos, a morte de Jesus é o meio pelo qual a humanidade pode ser salva, enquanto para os muçulmanos, Jesus é um exemplo de fé e devoção, mas não um mediador entre os seres humanos e Deus. Essas diferenças oferecem uma oportunidade para refletirmos sobre o papel de Jesus nas duas religiões e como ele é compreendido de maneiras distintas, mas ainda assim profundamente respeitadas em ambas as tradições. Em todas as religiões, a figura de Jesus desperta reflexão profunda e fascinante. Apesar das visões divergentes sobre sua identidade, missão e o papel que desempenha na salvação da humanidade, ele continua sendo uma das figuras mais impactantes da história religiosa e cultural. O cristianismo o vê como o Filho de Deus, enviado para redimir os pecados do mundo, enquanto o Islã o reconhece como um profeta de Alá, mas sem qualquer vínculo divino. Essas interpretações distintas refletem as fundações teológicas de ambas as religiões, mas, ao mesmo tempo, ressaltam o respeito que Jesus recebe de ambas as tradições. As 7 diferenças que exploramos ao longo deste vídeo mostram claramente como essas duas grandes religiões enxergam a figura de Jesus de maneira única. No cristianismo, ele é o caminho para a salvação, sendo sua morte e ressurreição o evento central da fé. Para os muçulmanos, Jesus é um exemplo de fé e obediência a Deus, e seu retorno no fim dos tempos será para restaurar a verdade. Embora as divergências sejam profundas,
elas também oferecem uma oportunidade valiosa para o diálogo interreligioso, onde podemos aprender mais sobre os pontos em comum e respeitar as diferenças. Jesus, em ambas as religiões, é visto com respeito e reverência. Para os cristãos, ele é o Salvador, que através de seu sacrifício nos trouxe a promessa de vida eterna. Para os muçulmanos, ele é um grande profeta, cujos milagres e ensinamentos continuam a influenciar a fé islâmica. Ambos os pontos de vista oferecem uma perspectiva rica sobre como a humanidade entende o divino e o papel de Jesus como uma figura central na história espiritual. Independentemente de como Jesus é visto, sua vida e seus ensinamentos continuam a ressoar por milênios, desafiando os indivíduos a refletirem sobre fé, humanidade e o significado de sua existência. Em última análise, a figura de Jesus representa mais do que um ponto de separação entre religiões. Ela simboliza o poder das crenças humanas, a busca incessante por significado e a maneira como diferentes culturas moldam suas visões do mundo. Ao refletirmos sobre as diferenças e semelhanças em torno de Jesus, somos convidados a olhar além das divisões e a buscar um entendimento mais profundo sobre nossa própria fé e a de outros. E talvez essa reflexão seja a chave para um futuro mais harmonioso, onde as divergências são vistas como oportunidades de aprendizado e não de separação. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.